Boa noite a todos. Então vamos dar início ao nosso estudo da noite aqui na Casa Espírita. Primeiramente, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, a oportunidade da casa que nos acolhe, que está de portas abertas para nos receber, propiciar uma noite de estudos para que a gente possa aí crescer um pouquinho mais na nossa jornada evolutiva. Então, como o Alessandro disse, vamos começar hoje a abertura do mês em homenagem a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Para isso, vamos começar com uma pequena poesia. Salve Kardec! Sobre a terra, de sombra e de amargura, a treva espessa e triste se fizera. A ciência e a fé, nas asas da quimera, mais se afundavam pela noite escura. A alma humana, de então, se desespera. E eis que das luzes místicas da altura, desce outra luz confortadora e pura, de que o mundo infeliz se achava à espera. E Kardec recebe-a sobre o abismo, espalhando as lições do Espiritismo em claridade de consolação. Emissário da luz e da verdade, entrega ao coração da humanidade a doutrina de amor e redenção. Casimiro Cunha, psicografia Chico Xavier, do livro Doutrina e Vida. Então é sempre bom a gente começar com uma poesia, né? É sempre bom. Então, para o estudo, vamos começar falando de Allan Kardec. O tema hoje é Allan Kardec, vida e obra. Então vamos começando. Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro. Amanhã seria o aniversário do Allan Kardec. E estaria completando quantos anos mesmo? 200 e... Ele nasceu em 1804, 220, isso aí, então, já faz um bom tempinho, né? Então ele nasceu em 3 de outubro de 1804, século XIX. Como era a vida no século XIX? A gente consegue? Vamos buscar pela nossa vida passada? Então, no século XIX, a gente estava saindo, né? A Europa, a França era o centro cultural da época, estava saindo do século XVIII, foi o século das luzes, um século muito conturbado. O que tivemos no século XVIII? Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso lembra o quê? Revolução Francesa, de 1789. Tivemos Revolução Industrial na Inglaterra. O que mais? Aqui na América, Estados Unidos, Independência Americana, né? Tivemos os grandes pensadores nessa época. Então, o século XVIII, o século das luzes, foram preparando já para a entrada aí no século XIX. Tá? O que nós tivemos depois da Revolução Francesa na França? Quando Kardec nasceu, 1800, comecinho de 1800, Napoleão Bonaparte. Estávamos nas guerras napoleônicas, né? Napoleão estava aí, revolucionou todo o sistema europeu, dominou praticamente toda a Europa, instituiu o sistema de medida dele, instituiu o Código Civil, fez uma reforma, separou o Estado de religião, né, nós lembramos que antes, como era o sistema político anterior à Revolução Francesa? Feudalismo, monarquia absoluta, reis absolutos. Tivemos na França um pouquinho tempo antes aí, Luís
XV, Luís XIV, Luís XVI, Luís XVI, né? Luís XIV que falava, né, o Estado sou eu. Então ele concentrava na mão do rei o poder executivo, legislativo e judiciário. O rei fazia tudo. Como era a economia na época do sistema feudal? Baseado na servidão. Então nós tínhamos os nobres, o clero, 1,5, 2,5 da população, e o resto era a plebe, servidão, os servos, e tinha os pequenos comerciantes, os pequenos artesãos, isso, Idade Média, né, falando. Aí chegou a Revolução Francesa, tentou instituir a República, deu todo aquele período conturbado que nós vemos na história. E depois, Napoleão deu o golpe, assumiu o poder, conquistou toda a Europa. O que aconteceu em Portugal com Napoleão? Napoleão chegou em Portugal, o que Dom João fez? Dom João veio para o Brasil, né? Dom João veio para o Brasil, transferiu a corte para o Brasil. Nisso Kardec era nascido, né? Nascendo aí, na época. Então nós temos, o sistema estava mudando. A religião a religião católica na época, né? Tínhamos saído do sistema de Inquisição. Já passamos por Lutero, pela Reforma Protestante, o sistema científico já tinha vindo Galileu, já tinha vindo outros grandes filósofos na época. Então estava mudando, né? De um sistema mercantilista, já tivemos as grandes evoluções, estava saindo daquele sistema mercantilista para começando o sistema capitalista. Estava deixando de ser a economia baseada em escravos e em servos, mas no Brasil nós ainda tínhamos escravos. Em 1800 e pouco, no Brasil era Brasil, né? A independência foi em 1822. Então a economia no Brasil ainda era baseada na escravidão. Mas nós tivemos grandes expoentes aí nesse período das luzes, século XVIII, século XIX, a teoria da evolução com Darwin. Nós tivemos o que? Também na medicina, na descoberta das doenças com Louis Pasteur. Temos o leite pasteurizado hoje, que foi a criação, né? Foi ele que desenvolveu para combater as bactérias, né? Tivemos Auguste Comte, positivismo, Maxwell, Edison, nos Estados Unidos, o inventor da lâmpada, a eletricidade, Samuel Morse, que inventou o telégrafo, Mendel com a genética. Então isso nas ciências, tudo nessa época. Então a gente vê que o espiritismo vem, mas o avanço científico, cultural estava preparado. Como estavam as ideias na época? Nós já tivemos os grandes filósofos, né? Montesquieu, Diderot, D'Alembert, quem mais? A gente lembra dos grandes filósofos franceses, os enciclopedistas. Na poesia nós tivemos Allan Poe, um grande poeta. Nós tivemos Goethe na Alemanha. Nós tivemos quem mais? Balzac na França. Já tivemos passando por todos esses grandes, né? Na música, não vamos esquecer quem estava ali no período romântico, né? 1800 e pouco era período romântico. Já estávamos saindo do Renascimento e entramos no período romântico, né? Na música a gente tínhamos acabado de passar por Mozart e já estávamos em Beethoven, Mendelssohn, Liszt, Chopin, os grandes românticos, né? Strauss, Tchaikovsky na Rússia, na Itália, Puccini, Verdi, então Rossini. Então tivemos os grandes compositores, Wagner, né? Na poesia, Lord Byron, Oscar Wilde, Victor Hugo. Então você vê como era uma efervescência cultural, era na filosofia, na ciência, na pintura, impressionismo, né? Estava começando o impressionismo, né?
como era o... Esqueci o nome agora do pintor. Monet. Acho que Monet foi um dos grandes impressionistas, né? Então na pintura, na arquitetura, estamos saindo daquelas igrejas escuras da Idade Média, que parecia mais um mausoléu, que a pessoa entrava, né, que era para realmente, eles acham, né, Idade Média, sentir Deus para ficar ali preso naquela escuridão. Agora já não, já as igrejas têm grandes vitrais, né, tem tudo mais luminoso, a música deixa de ser aquela música cantada por monges beneditinos e passa a ser uma música realmente, não só a música clássica, mas como começa também a desenvolver a música popular, jazz, blues nos Estados Unidos, né? Alguma música aqui no Brasil, começa também as primeiras rodas de samba, proibido, né? Na época de Dom Pedro eram proibidas, não podia. Então a gente vê que tudo isso era uma grande efervescência cultural. Começa os primeiros automóveis, um pouquinho depois, né, mais na metade do século XVIII, mas já tinha o começo da eletricidade, mas ainda tinha muita carroça, muito carro. Então a gente via que as cidades eram realmente... A gente vê nos filmes como eram os vestimentas, né? Os homens tudo de terno, gravata, e aquele chapéu e bengala, as mulheres com aqueles vestidos enormes, né? Fiquei imaginando na França, né, em Paris. Imagine, Paris, que era a capital, Londres, que era, né, os grandes centros, Viena. Imagine só, o pessoal andar nas ruas, sem calçamento, com aquele monte de cavalo andando para um lado para o outro, não tinha esgoto, a água corria, aí no inverno nevava, aquela neve derretia, ficava aquela sujeira e todo mundo... E as mulheres com aquelas saias que não podia mostrar nem o tornozelo, ia estar lá no pé, e não tinha máquina de lavar, não tinha bicanada, não tinha sabão, era um negócio, era uma vida realmente. Isso na Europa que ainda tinha condições, né? Imagine no Brasil, né, como era. Era a época das escravidões ainda, nós tínhamos escravos, nós tínhamos a família real. Tinha recém-chegado no Brasil, e estava todo aquele sistema. E aí, em 1804, nasce o nosso menininho, na cidade de Lyon. Lyon fica na França, ela fica na região leste, próximo a oeste, né? Próximo à Suíça, já próximo à Alemanha. E os pais tinham certas condições, o pai era juiz, a família eram advogados, e nasceu o menino e foi batizado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele cresceu ali numa época conturbada, né, no Império Napoleônico. Depois Napoleão caiu, aí vieram os outros imperadores, mas todos também curtos, né, governos curtos e tal. Com 10 anos de idade, o menino foi mandado para a Suíça para estudar, que era a melhor escola na época. Na cidade de Verdun, ele foi estudar com Pestalozzi, um grande educador, um grande pedagogo que criou uma escola com um método diferente de estudo. Então estudava-se de tudo, né? E o menino ficou estudando, e ele foi tão bem que ele chegava a substituir o professor, o Pestalozzi, quando ele precisava se ausentar, né, nos seus estudos, já adolescente. Aos 19 anos ele se forma e volta para a França, volta para Paris, para a capital, né? Ele estava na Suíça, voltou para a França, voltou para a capital. E ele abre a sua própria escola, começa a lecionar como professor. Dava aulas de física, matemática, anatomia e retórica. Trabalhava também como tradutor de livros e escreveu alguns livros, tanto de aritmética como de gramática da língua francesa. Que ele era um pedagogo, né, um professor, então ele queria se dedicar aos estudos. Dirigiu uma escola
em torno de 1825, fundou um Instituto Técnico Rivaio, que baseava nos princípios que ele tinha estudado lá com Pestalozzi, uma nova metodologia. E decidiu, né, a vida dele seria professor, ia se dedicar na área de educação. Em 1824, então ele nasceu quando mesmo? 1804. Aqui, em 1824, ele estava com 20 anos, já formado em Paris. Ele escreve o seu primeiro livro, Curso Prático de Aritmética, em 2 volumes. Depois, em 1828, ele faz um plano para a melhoria da instrução pública, das escolas públicas. Estavam começando as escolas públicas. Quem sabe, naquela época só estudava quem tinha condições, quem tinha dinheiro. E só os homens, né? Só os homens, mulheres não. Então, aqui na França começavam as primeiras escolas públicas. E o Kardec foi um que criou um plano e até ganhou um prêmio da Academia Real por esse plano de instrução pública. Em 1831, ele publica um livro, Gramática Francesa Clássica. E em 1831, ele, na Escola de Belas Artes, ele conhece a Amélie Baudet, com quem ele vem a se casar. E a Amélie Baudet também já era professora de artes, já tinha alguns livros escritos. Então tem vários livros aqui, mas não vamos ficar falando de todos os livros que o Kardec escreveu. Em 1834, ele teve um problema financeiro grave nessa escola, porque ele era sócio de um parente, um tio, e eles acabaram falindo. Acabou quebrando, tendo problema. Ele teve que fechar essa escola, e ele investiu, né, o dinheiro que sobrou, e ele começou a dar aula. Ele dava aula, começou os primeiros cursos noturnos, você dá aula à noite, e dava aula também na Universidade da França, juntamente com o professor Lévy Alvarez. Ele preparou os cursos noturnos, primeira vez que poderia ter para ambos os sexos, não somente para os homens. Tá? E continuou seus trabalhos de tradutor, porque ele falava fluentemente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês, além do francês, né, que ele era francês. Então ele sabia falar fluentemente todos esses idiomas e fazia tradução. Ele traduzia os livros e fazia esse trabalho também para ganhar dinheiro. Igual nós aqui, né? Falamos tranquilamente também, ou 2 línguas sossegadamente, né? O português e o caipirês. Então, é tranquilo. Tá? Então, aí, nessa época, Kardec já estava com quantos anos? 1854? 50 anos. Já tinha passado por tudo isso, já estava casado, já era um professor renomado, vários livros escritos, era muito conhecido já na França como pedagogo, como professor, se dedicou ao estudo. Tá? Então, em 1854, ele tinha um amigo chamado Fortier, que falou com ele pela primeira vez a respeito das mesas girantes, do fenômeno das mesas girantes que era uma febre na Europa na época. Voltando um pouquinho na história, em 1848, nos Estados Unidos, na cidade de Hardersville, o que aconteceu? As irmãs Fox. O que aconteceu com as irmãs Fox? O que eles ouviam à noite na casa lá? As batidas, né? As batidas na casa. Era uma família que tinha vindo do Canadá, com 3 irmãs, com vários filhos, mas 3 irmãs, 3 meninas, e ficaram nessa casa aí na cidade de Hardersville, no estado de Nova York. E lá começaram a ter esses fenômenos, esses barulhos estranhos na casa à noite. E um certo dia, a mais nova resolveu perguntar se não era o
como é que eles, uma tradução livre seria um pé rachado, né? O demônio, ou o capeta, sei lá, alguma coisa. E fala, se for você fala, dá uma batida, fala que sim, duas não. E assim foi. Você é um espírito? Sim, é um espírito. E todo mundo procurando saber. Chamaram outros irmãos, já eram casados, moravam fora. Os vizinhos fizeram um inquérito, fizeram tudo. E com essas perguntas e respostas descobriram que ali naquela casa, há muitos anos atrás, tinha sido assassinado um caixeiro viajante, né, que seria um mascate, um vendedor, tinha sido assassinado ali e tinha sido enterrado no porão. Ele disse isso, nas conversas, fizeram, a família se mudou, teve um problema grande, imagina, né? A região, naquela época, em 1800 e pouco, famílias protestantes, todo mundo inculto, e isso causou um problema sério para a família, né? Tiveram sérios problemas, né? Mas isso aí ficou para a história, né? Depois tiveram alguns desmentidos. Uma das irmãs falou que não, que elas é que inventavam, elas que faziam. Aí depois desmentiu de novo, falou que tinha sido pressionado pela igreja. Toda essa faz parte da história, né? Da história do desenvolvimento. Mas voltando, isso nos Estados Unidos. E começou aquele fenômeno das mesas girantes, em que as pessoas se reuniam à noite, em uma pequena mesa, todo mundo em volta, e a mesa se movia sozinha. Se movimentava, ia para lá, ia para cá, erguia no ar, fazia lá os cambalhotas, né? Vamos esquecer, né? Que à noite que ninguém tinha nada o que fazer. Não tinha TV, não tinha rádio. Quem quisesse ouvir música tinha que tocar música, tinha que aprender, comprar um piano e ir lá e tocar, porque não tinha, né? O Edison estava começando o gramofone nos Estados Unidos, o negócio ainda muito, né? Os irmãos Lumière estavam começando desenvolver os primeiros filmes, primeiras películas, né? Para foto, para filme. Isso já um pouquinho depois, na metade do século XIX. Então, não tinha. Então, as pessoas se reuniam em sarau para ouvir música, os músicos tocarem, se reuniam para ler os livros, não tinha luz elétrica, era tudo com lampião, lamparina, né? Tá. Então, e tinham na França principalmente, essas mesas girantes, essas reuniões virou uma febre. Em 1854, o amigo do professor Rivail chamou ele para ir ver. Ele não se interessou. Ele falou, isso aí é um fenômeno magnético, de magnetismo, ele já estudava, ele já era um cientista na época, tinha vários estudos na área de anatomia, na área de energia, né, que estava começando a surgir primeira energia elétrica, os desenvolvimentos. E ele não se interessou muito. No ano seguinte, em 1855, novamente, ele foi chamado para ir lá e estudar, e ver, né? E tinha um amigo dele que chamou e contou com muito entusiasmo, e ele não se interessava muito. Aí um dia o amigo falou, não, mas agora é diferente, a mesa se movimenta tal, e a gente faz pergunta e a mesa responde. Aí falou, a situação aí é diferente, agora como é que pode? Um ser inanimado ter inteligência, responder, falar, isso não, né? Tem que ser investigado. E ele resolveu ir para assistir essas mesas e começou a fazer um estudo sério, porque ele falou, aí tem algo a mais do que uma simples brincadeira, que umas simples perguntas às vezes ingênuas que as pessoas faziam, perguntas do dia a dia, dos acontecimentos, né? Ninguém fazia sério. E ele levou a sério, resolveu perguntar, resolveu fazer com critério científico o estudo a respeito das mesas girantes, do que estava acontecendo. Então, na família, na residência da família Bodin, a partir de 1855, ele começou a fazer. Tinha duas jovens, uma de 14 e outra de 16, que eram médiums. E eles começaram a fazer. E no começo, eles faziam pergunta e a mesa batia, respondia sim, não, tal. Depois eles estabeleceram um código, né? Tantas batidas correspondem a tal letra. Depois amarraram um lápis numa cesta, uma cestinha pequena, essas cestinhas, né, que a gente põe, de vime,
de palha, amarra um lápis e numa tabuleta a cesta vai escrevendo, desenhando as letras, escrevendo. Imagina o tempo que demorava para escrever um livro, né? Uma poesia, alguma coisa. E o Kardec ainda não, né? E o professor Rivaio resolveu investigar e resolveu fazer as perguntas para saber o que estava acontecendo ali. E com isso ele viu que havia algo a mais e resolveu colher todas essas informações. Entendeu? Resolveu fazer as perguntas, elaborou um método de perguntas e respostas, perguntas sérias. E depois ele também foi na casa da irmã Dufour, que era também uma médium, tem até aqui, né, em Minas, se não me engano, né, tem uma editora hoje com o nome Irmã Dufour, que é uma editora, que é essa médium que trabalhou com Kardec. E ele começou a colher e mandava cartas. Na época a gente não tinha, né? Não tinha celular, mandar zap. Mas você tinha que escrever a carta e mandar pelo correio, quando tinha correio, senão você tinha que pagar uma pessoa para levar lá, né? Tanto é que nessa época aqui no Brasil era Pedro I. E teve um filho de Pedro com a imperatriz austríaca, como é que era o nome dela? Leopoldina. Um filho morreu, faleceu no Rio de Janeiro com doença, e o Dom Pedro estava em Santa Catarina, lá no sul, que tinha uma revolta lá. Ele só ficou sabendo 4, 5 meses depois, porque até a carta aí de navio demorou tudo isso. Hoje a gente reclama às vezes quando a pessoa não responde uma mensagem em 5 minutos, né? Então e o Kardec começou a fazer essa pesquisa, começou a colher mandava perguntas, colhia a resposta e ia classificando, né? Se as respostas obtidas na França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, na Alemanha, em toda a Europa, até aqui do Brasil tem registro de algumas correspondências da Bahia que trocaram com Kardec na época. Então tinha esse intercâmbio. Se as respostas fossem iguais, similares, ele acolhia como verdade. Se tivesse muita discrepância entre as respostas, ele ia estudar mais a fundo. E com isso, ele escreveu o primeiro livro, né? Livro de perguntas e respostas. Qual que é? Qual que é o primeiro livro? O Livro dos Espíritos. São as perguntas e as respostas formuladas por Kardec. Perguntas formuladas por Kardec e as respostas da espiritualidade. Em 1857. Então, em 1855, ele começou a participar das mesas girantes. Em 1857, já tinha o Livro dos Espíritos. Primeira edição. Isso. Depois foi ampliada, revisada e tal. Em 1858, ele cria a Revista Espírita. Em 1861, teve em Barcelona o Auto de Fé de Barcelona, em que um bispo em Barcelona recolheu todos os livros espíritas, da doutrina espírita, e queimou em praça pública, dizendo, né, que eram livros que não deveriam ser lidos, que eram livros contrários à fé e à doutrina cristã. E ele fez todo esse movimento, ainda resquício da Inquisição espanhola, e ele fez esse auto de fé. Aprendeu todos os livros. Imagine como era poderosa a Igreja Católica nessa época ainda. E foi a maior propaganda, porque aí chamou a atenção da Europa toda para saber o que estava acontecendo. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que Kardec é um dos espíritos mais lúcidos, um dos mais lúcidos discípulos do Cristo que baixa ao planeta. Dos mais lúcidos. No livro
a caminho da luz. Tem uma passagem em que o Kardec pergunta, o professor Rivaio pergunta pergunta para o Espírito de verdade, que era o Espírito que organizava toda a codificação, todo esse trabalho, se ele realmente a missão dele era isso. E realmente a resposta foi que sim, mas que falaram que não esqueças que pode triunfar como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não se apoiam na cabeça frágil de um só homem. Se um instrumento se quebra, imediatamente é substituído. Essa a mensagem que o Espírito de verdade deixou para ele a respeito da missão dele. E falou que não era para ele divulgar por muito tempo. Quando ele foi publicar o primeiro livro, ele não queria, o Livro dos Espíritos, ele não queria que o nome dele ficasse, se confundisse a obra do professor, que já tinha várias obras escritas, era famoso, reconhecido na França, como um pesquisador, um cientista, ainda não tinha esse nome de cientista, né? Mas como um pesquisador, um professor, um escritor, se confundisse esse trabalho dele, pedagógico, com o trabalho de pesquisa da doutrina espírita que estava nascendo. Então ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que em uma das comunicações anteriores, um espírito protetor dele, um espírito amigo dele, falou que em encarnações anteriores ele tinha tido esse nome de Allan Kardec, quando ele tinha sido um sacerdote nas Gálias antigas, na época do César. Não esquece, né, que ali na região da França toda eram os gauleses que moravam ali, né, na época lá do Império Romano, e que Júlio César conquistou e acabou praticamente dizimando toda essa nação gaulesa nas guerras que o Império Romano praticava, né? Na expansão do Império Romano aí foi Júlio César que foi lá e conquistou as Gálias, depois voltou em triunfo e tudo aquilo que nós conhecemos da história do Império Romano. Mas não vou voltar muito no tempo não, senão a gente se perde. Vamos voltar para Kardec. Então, o Kardec ele criou esse sistema, um sistema de generalidade, de universalidade. Ou seja, vai colher as informações em vários locais para poder comparar depois, para ter essa concordância, para depois ele poder constar nos livros. Então, o método de investigação científica é método indutivo, que parte dos fatos a teoria, que foi esse método aplicado nas ciências positivas, que estava muito o desenvolvimento da ciência na época, que começou aí a partir podemos falar que a partir de Galileu, depois com Descartes e com os outros grandes pensadores aí da filosofia e da ciência. E Kardec, ele criou a Revista Espírita, criou o primeiro centro espírita, que era o Centro de Estudos Psicológicos. Criou a Revista Espírita, tem 12 volumes. Está disponível hoje, é fácil da gente encontrar na internet para ler. Como fonte de estudo é ótimo, excelente. Então, o primeiro, o Livro dos Espíritos, em que o Kardec reuniu todas as perguntas e respostas. E depois veio qual? O Livro dos Médiuns, o segundo, que trata justamente do intercâmbio, como se dá e como os problemas, os perigos, as dificuldades e como se dá todo esse fenômeno de intercâmbio dos encarnados com os desencarnados. Depois, o Evangelho. Então, enquanto estava na parte filosófica, Livro dos Espíritos, filosofia, Livro dos Médiuns, que trata das comunicações, todo mundo aceitava como uma nova corrente filosófica, as ideias estavam na época. Mas quando Kardec publicou o Evangelho, aí complicou, né? Porque o poder da religião ainda era muito forte, né, na época. E Kardec teve realmente
grandes problemas, grandes dificuldades para passar em razão de perseguições e dificuldades que ele passou na vida para quando ele fez. E depois o céu e o inferno e depois a Gênesis. Então, da primeira parte do livro dos Espíritos, a gente, da primeira, que são as causas primárias, que são a primeira parte do livro dos Espíritos, ela se desdobra na Gênesis, que é a parte científica e a parte mais de filosofia e mais de ciência da doutrina espírita. A segunda parte, que é o mundo espírita e a comunicação e o mundo espiritual, nós no mundo espírita, né? Nós encarnados, nós espíritas no mundo, essa aí está no livro dos Médiuns, se desdobra toda essa segunda parte do livro dos Espíritos. A terceira parte, as leis morais. As leis morais está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz toda uma série, que é o nosso roteiro de vida, é o Evangelho. E na quarta parte, das esperanças e consolações futuras, está no céu e inferno. E que nós temos lá no céu e inferno o Código Penal da vida futura. E é interessante, né? O céu e o inferno, principalmente a segunda parte, né? E que tem os relatos dos espíritos, dos vários níveis, desde os mais inferiores até os espíritos mais superiores. Então o termo espiritismo foi criado por Allan Kardec. Então quando a gente às vezes vê as pessoas falando que lá em Moisés, lá no Deuteronômio, quando Moisés proíbe a comunicação tem diversas traduções de diversas Bíblias, traz lá, né, a proibição de Moisés, não consultar pitonisa, necromantes, e consultar os mortos, e consultar médiuns espíritas. Como que poderia Moisés colocar espiritismo lá, se essa palavra espiritismo foi criada por Kardec aqui no século XIX? O que o Kardec fala, para coisas novas, ideias novas, novos termos. Essa palavra espiritismo foi cunhada por Allan Kardec, foi criada por Allan Kardec. Então o espiritismo é o quê? É ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dinamam dessas duas relações. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Definição está no livro O que é o Espiritismo, também publicado por Kardec. Então o que nós vemos é que nessa parte filosófica, que a filosofia da teologia, principalmente o embasamento, é sempre um embasamento filosófico, que está no livro dos Espíritos, que é a base das ideias. Em todas as religiões, nós temos a religião estruturada, e aí se desdobra a filosofia. A filosofia vem como uma teologia, e as ideias filosóficas como ela tem que se adequar ao que está no texto sagrado, ao que diz a religião. Não é isso? Mas na doutrina espírita é diferente. A filosofia nasceu primeiro. Então nós temos o livro dos Espíritos com a filosofia, com a ideia central, a coluna dorsal do espiritismo. Dali se desdobra a religião. Dali se desdobram as explicações do livro dos Espíritos no Evangelho. A gente tira as máximas morais de Jesus, mas está todo contido filosoficamente embasado no livro dos Espíritos. Então é diferente. Então a religião espírita ela é mais tem um alicerce mais firme do que as demais, em razão disso, porque a filosofia que embasa toda a doutrina espírita e toda a parte religiosa, a parte moral, a parte dos fenômenos, está alicerçada em uma filosofia primeira filosofia. E não, nós temos a religião, temos os fenômenos, e depois cria a filosofia para justificar aquilo que está na religião.
Aqui é ao contrário. Com isso, em 1869, Allan Kardec desencarna, vítima de um aneurisma. E já tinha sido diagnosticado pelos médicos, né? Ele deveria parar de trabalhar, deveria ter um descanso, porque ele poderia ter problemas de saúde. Mas ele não. Ele continuou trabalhando até o último dia. Tanto é que deixou, pois nós temos as obras póstumas. É uma coletânea de estudos que ele estava preparando. E no cemitério lá em Paris, está gravado no túmulo dele: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E outras duas máximas que nós temos no Espiritismo é que fora da caridade não há salvação, né? E tanto é que o Chico, é uma frase do Chico Xavier que ele fala, né? Se a doutrina espírita tivesse falado que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas como o Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação, ele ficou por aqui. E reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as más inclinações. Então nós como espíritas, além daquela frase de Jesus no Evangelho, que conhecerei os meus discípulos por muitos se amarem, nós os amamos infinitamente. Como se reconhece os espíritas? Pelos esforços que faz, pela sua transformação moral. Se eu preciso me transformar, é porque eu ainda não estou perfeito, não atingi a perfeição. E se eu preciso me esforçar, é porque há resistência. E a resistência onde está? Em mim, no meu espírito, dentro de mim. O meu ego, as minhas imperfeições, as minhas dificuldades, esses meus interesses, meu personalismo, tudo isso são entraves para a nossa evolução. Então, nós como espíritas temos que nos esforçar para nos transformarmos e sermos melhores. Até 2030. Diz que o mundo de regeneração começa em 2030. Nós temos que ir até lá, senão a gente não fica aqui no mundo de regeneração. Essas datas nunca, né? Então, quando a gente vê alguém falar em data exata assim, a gente fica meio ressabiado, porque dentro da doutrina espírita a gente sabe que isso não corresponde à realidade. É só as brincadeiras. Mas vamos nos esforçar, né, para a gente poder reencarnar depois aqui, novamente no planeta Terra, no mundo de regeneração, um mundo mais regenerado. Qual é a característica do mundo de regeneração? Predominância do bem. Ainda existe maldade? Existe. Ainda existe imperfeição? Ainda existe. Mas todos os seres se esforçam para adquirir o bem, né? Para serem bons. O que acontece hoje no mundo de provas e expiações? Predominância do mal, da ignorância e dos espíritos inferiores. E qual que é uma parcela maior? Os espíritos acomodados. Porque aqueles que não querem saber, né? Nem do bem nem do mal, os que ficam em cima do muro. Vocês conhecem aquela historinha do que fica em cima do muro, né? Não conhece? Não? A pessoa morreu. Todo mundo morre, né? Morreu. E chegou do lado de lá e estava num lugar meio estranho e parecia um muro. E ele foi andando, começou a andar. E de um lado, festa, pagode, churrasco, bebida, tudo de bom. E do outro lado estava ali mais calmo, tranquilo, as pessoas mais relaxadas, uns trabalhando, fazendo seus afazeres, né? E
E tava, e de vez em quando ele passava, olhava, e os caras, a pessoa falava, ó, meu irmão, meu amigo, vem aqui, junte-se a nós, vamos trabalhar um pouco, vamos colher umas frutas, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar dos animais, vamos fazer, você não quer ler aqui, quer ouvir uma música com a gente, vamos tocar uma música? E ele olhava, via tudo aquilo, era interessante, e olhava do outro lado, festa, só pauleira, festa, e cada hora que passava, que ele ia andando, era uma festa diferente, era um negócio diferente, e isso ele foi andando, e perdeu até a noção do tempo, ele não sabia o tanto tempo que ele estava andando em cima daquele caminho, daquele muro, que fosse um muro. E aqui do lado de cá, de vez em quando, ele dava uma parada para dar uma descansada, a pessoa chamava, vinha conversar e tal. O outro lado, que ninguém estava nem aí, é só festa. Aí uma hora ele parou e perguntou, mas para um que estava lá, mas o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo. Esse lado de cá, todo mundo trabalhando, cuidando da sua vida, fazendo as coisas, e o lado de cá só festa. Mas o pessoal de lá sempre me chama, e vocês aqui, ninguém nunca me chama, né? Ele falou, é que você não entendeu ainda. Lá é o paraíso, o céu que vocês falam. Aqui é o que vocês falavam do inferno. Ele falou, mas por que vocês não me chamam para ir aí? Ele falou, o muro é nosso. Não precisa, o muro é nosso, você não se atentou a isso. Entendeu? Então aquela pessoa que está em cima do muro, que acontece, que dizia, era Mandela que falava, a pessoa que se omite está do lado do opressor. Então se nós estamos em cima do muro, nós já tomamos partido, né? Já estamos do lado de quem não faz o que deveria fazer. Lembra do bom samaritano? Em cima do muro, os dois que passaram ao largo. E é isso aí. Bom, para encerrar então, perguntaram para Kardec de que maneira o Espiritismo tem feito bem para as pessoas. E o Kardec enumerou isso aqui. O Espiritismo impediu inúmeros suicídios, restabeleceu a paz e a concórdia em várias famílias, tornou mansos e pacientes homens violentos e coléricos, deu resignação para aqueles que faltavam, reconduziu a Deus os que o desconheciam, destruindo-lhe as ideias materialistas, verdadeira chaga social que aniquila a responsabilidade moral dos homens, conduz os homens a se amarem como irmãos. Só isso que o Espiritismo faz por nós. Então, nesse mês de homenagem a Kardec, que nós podemos, para encerrar, é só agradecer a esse Espírito de luz que veio trazer para nós tanto conhecimento, tantas bênçãos, e agradecer a Deus pela oportunidade dele ter vindo e de nós termos acesso, estarmos em um país, em um local em que estamos livres para ter acesso a esse conhecimento e a esses estudos. Obrigado pela atenção de todos, que Deus nos abençoe.